Imagino que vocês estejam cansados aqui, mas enfim, deve ser o último horário. Bom, é um prazer estar aqui colaborando de alguma forma com todos, né? Nós sabemos que o pessoal do Superando Lupus tem feito um trabalho bom, né? Eu acho que essas oportunidades de esclarecer um pouco mais sobre a doença, quem sabe, quem entende da doença, consegue, não é que vai discutir com o médico, não, isso aqui não quero, porque não é bem assim, mas vai poder entender o que o médico está falando. Acho que isso é muito importante. Já se foi a época em que o médico é que sabia, e o paciente ainda mais com a internet. Nós, médicos, muitas vezes sofremos com esta coisa. Por quê? Porque antes do paciente ir no médico, já foi na internet, já leu sobre a doença, sobre o remédio. Então, assim, esse conhecimento, a única coisa que o ladrão não pode roubar de nós, que ninguém pode roubar, é o conhecimento. Então, para o paciente também é muito importante entender um pouco da doença. Eu acho que isso é importante, né? Não é a responsabilidade do tratamento que nós estamos dando ao paciente, mas do paciente também cooperar, entender, né? E aceitar. Eu acho que a gente chama isso de decisões compartilhadas. O médico explica por que acha que é melhor fazer isso ou aquilo, e o paciente poder entender e ter a sua colaboração. Então, nós vamos falar um pouquinho da complexidade do lúpus. Aliás, não sei quem que escolheu esse tema. O lúpus e sua complexidade. Tudo que a gente for falar entra aqui, porque ele é sempre complexo, né? Passa para cá. Acabei. Para frente, para trás? Não, você que está fazendo aí? Não, eu Ah, tá. Então, deixa eu só ver uma coisa para pointer no meio. Não tem. Bom, está muito fácil. Bom, então, só falando da complexidade, nós podemos abordar, a gente está pensando em falar um pouquinho de tudo isso. Temos 1 hora para conversar. Um pouquinho da causa, diagnóstico e tudo que a gente fala que é complexo. Na verdade, se eu falar da causa, diagnóstico, manifestações, comorbidades, tratamentos, tudo é complexo. Então, estou dentro do tema complexidade. Vamos falar um pouquinho de causa. Todo mundo quer saber, mas por que eu tenho lúpus? Por que minha mãe tem lúpus ou por que minha irmã tem lúpus? Tem um componente genético, todos sabem. Então, nós temos uma predisposição. Não quer dizer porque eu tenho, minha filha tem que ter, tá? Mas tem uma predisposição. Isso significa o seguinte: se eu tenho uma família com um membro com lúpus, eu tenho mais chance de ter outros casos nessa família do que numa família que ninguém tem doença autoimune. E essa predisposição não é para lúpus só, é para doença autoimune. Então, nem sempre tem lúpus, mas pode ter uma família com artrite reumatoide, né? A minha própria família tem uma predisposição genética para doença autoimune. Então, isso a gente fala, pode ter, não quer dizer que tem que ter. O lúpus, a componente genético não é por si só obrigatório e nem o que a gente chama suficiente para causar doença. Só para você ter uma ideia. Quando o gene é idêntico, significa que todos os genes são iguaizinhos. Sabe aquele gêmeo que é igualzinho? Pois é, a gente chama de gêmeos monozigoto ou idêntico. Se imaginar que a genética é muito, muito importante, se você tem um dos gêmeos doente com lúpus, o que você espera que o outro doente, outro gêmeo tenha? 100% de lúpus. Não é 100%. 25% em média é o que a gente fala de concordância quando eles são idênticos. Então, só para você ver, é importante a genética? É. Por quê? Se eu tenho gêmeos que não são idênticos, a frequência da doença no outro gêmeo cai para menos de 10%, menos de 5%. Vocês entenderam a importância? Então, o gene é importante, mas ele não é sozinho o único, porque se fosse o único fator, todos os gêmeos idênticos, quando um tivesse a doença, o outro ia ter que ter. Tem um componente genético familiar, mas tem outros fatores. E aí a gente tem fatores que nós também não conhecemos todos os fatores. Mas só sabemos que um desencadeante pode ser o sol, desencadeante pode ser infecção, desencadeante ou fator que é
que facilita o aparecimento de doença imune? A parte hormonal. Sabemos que as mulheres têm mais lúpus do que os homens. Ter hormônio feminino facilita. Tá? Então são várias coisas, não é uma única. Por isso que a gente chama de multifatorial. Se você perguntar qual que é a causa do lúpus, não tem uma causa, são várias causas. E tem outros fatores que provavelmente nós nem conhecemos. A gente desconfia que algum vírus, alguma coisa possa participar, mas nós não temos identificado esse vírus. E o diagnóstico? Então a gente tem uma doença que tem múltipla causa, que a gente não conhece, pode ter um fator hereditário, mas também não dá para a gente falar qual que é o fator e qual que é, então, que correção genética a gente vai fazer. Nós não temos correção genética. E o diagnóstico? Outra complexidade. Não é uma única manifestação que faz o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Nós podemos ter uma lesão típica na pele, né, tipo lúpus discoide, e a gente vai falar que tem um lúpus discoide. Mas para eu falar que tem lúpus eritematoso sistêmico, a lesão de pele é apenas uma manifestação. Então eu tenho um conjunto de manifestações clínicas e laboratoriais que a gente vai fazer o diagnóstico. Por isso é complexo. Um endocrinologista não precisa não precisa ter várias manifestações para fazer o diagnóstico de diabetes. Ele pede um exame, a glicemia está maior que 126 em jejum, isso você tem diabetes. Você quer saber se tem AIDS, você vai fazer um exame, você vai saber se tem AIDS. No lúpus, não é um exame que o médico pede que faz o diagnóstico, é um conjunto de alterações clínicas e laboratoriais. Por isso que é complexo. O FAM, eu tenho FAM positivo, fiz o exame na filha e tenho FAM positivo. Gente, FAM sozinho não faz diagnóstico de nada. Fator antinuclear, né? Que vocês estão acostumados, quem tem lúpus está acostumado a falar, meu médico pediu FAM. Bom, primeiro, FAM é um exame que ajuda no diagnóstico, mas não é sozinho, ele sozinho não. Só para você ter uma ideia, pessoas sadias, essas pessoas que são doadoras de sangue, que não tem nenhuma doença, 12% FAM positivo. Tá? Então, só falar que FAM sozinho, né? Lógico que quando a gente vai ver um FAM, a gente vê detalhes do tipo, do padrão, do título, mas que a gente não vai ficar falando aqui. Mas o FAM sozinho não tem valor para diagnóstico, não tem que ficar preocupado porque a minha filha tem FAM positivo. O anti-DNA, anti-SF, são outros anticorpos que também podem ajudar o diagnóstico, mas também sozinho, né? Primeiro, embora ele seja mais específico da doença, ele não é positivo em todos os casos. Está cheio de doentes com lúpus que nunca deu anti-DNA positivo, né? Então, por isso, esta combinação de exames é que pode nos ajudar, mas sozinho não tem valor. Então, eu sempre falo que parece um quebra-cabeça. Tem um negócio aqui, 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 aqui. Eu faço a junção, este tem uma cara de lúpus, né? Esse aqui, lembra? Então, é um quebra-cabeça que a gente monta com as manifestações clínicas e laboratoriais. E aí, lúpus, vocês acham que é frequente? Até parece, né? Quando a gente vai no ambulatório da Escola Paulista de Medicina ou da USP, onde tem ambulatórios grandes, tem um monte de paciente com lúpus. Mas ele não é uma doença tão frequente, né? Estudos mostram que 1 em cada 2.000 pessoas, varia, a 1 em cada 10.000 pessoas é que tem lúpus, né? Na população geral. É uma doença mais rara, mas não é raríssima, não é 1 em 1 milhão, né? Qualquer idade, não vem com essa história de que é muito velho para ter lúpus, não. Pode ter acima, né? Eu tive um caso que eu fiz um diagnóstico, que era homem, tinha 81 anos, totalmente fora da curva, né? Mas pode acontecer. Agora, é mais frequente? Não. O mais frequente é mulheres jovens. Todos aqui sabem disso, o início da doença, né? Graças a Deus, agora nós temos mulheres mais velhas, homens também mais velhos com lúpus. Por quê? Porque está sobrevivendo, né? E está uma idade mais avançada e tem doença há muito tempo. Mas o início da doença, na maioria das vezes, é em torno de 30 anos. Em torno de. Mas pode ter criança com lúpus, pode ter idoso com lúpus, homem com lúpus e mulheres com lúpus. Homem e mulher.
1 para cada 10 em geral. Então, um homem para cada 10. Né? A gente é frequente ter no ambulatório um monte de mulheres e alguns homens também. Eduardo é o exemplo, né? Mas é verdade. Poucos são os homens, mas também são afetados. Com relação às manifestações clínicas, muito variável. Esse é um outro, né, grande componente da complexidade da doença. Nem sempre as manifestações mais típicas da doença estão presentes no início da doença, que é quando você tenta fazer o diagnóstico. Isto faz com que muitos casos demorem. Vai no médico, né? Tá com dor na junta, vai no ortopedista, aí depois vai no outro médico, vai no dermato, porque está com lesão de pele, até que alguém fala, opa, peraí, você tem lesão de pele, dor articular, está com um pouquinho de febre. Isso quando não começou ao contrário, começou com febre, foi no infectologista, fez um monte de exame para afastar a infecção, aí depois tinha proteína na urina, vai no nefrologista. Então, são várias formas de começar uma doença. As primeiras manifestações podem ser muito variadas e por isso a dificuldade de primeiro médico, às vezes, fazer o diagnóstico. Quando começa com uma lesão bastante típica, o primeiro médico, ou quando vai no reumato, muitas vezes é mais fácil porque já conhece mais a doença, mas é mais difícil. As lesões mais frequentes de começo da doença, lesão de pele, dor ou inchaço, com ou sem inchaço articular, às vezes é só dor, né? Pode ter febre, pode ter emagrecimento, cansaço, mas gente, febre, emagrecimento, cansaço é comum para um monte de doenças, por isso que no começo ninguém vai falar, você tem lúpus, né? Então, quando começa a aparecer outras manifestações, ou quando faz um hemograma e fala tem leucopenia, linfopenia, que são os glóbulos brancos baixos, opa, isso pode ser. Então, são estas manifestações que levam o médico, que conhece a doença, a falar, pode ser. E aí vai pedir o FAM, o anti-DNA e os outros exames que vão ajudar a fazer o diagnóstico. É muito comum essas alterações do exame de sangue, né? Então, você pode ter anemia, pode ter glóbulos brancos baixos, pode ter plaquetas baixas. Por quê? Porque o seu organismo está fazendo anticorpo contra essas células. Mas nem todo mundo tem isso, né? Eu diria que durante a evolução da doença, mais de 50% tem esses comprometimentos hematológicos. Inflamação em membrana que recobre o pulmão, que é o pleuriz, que recobre o coração, chamado pericardite, também é frequente, né? É mais frequente quando a gente faz o exame, faz um eco e acha pericardite, que às vezes a pessoa nem sente dor, né? Ou faz um raio-x e vê que tem um pouquinho de água no pulmão. Então, a frequência de eu achar ou não pericardite, pleuriz, depende. Se eu ficar só esperando que apareça, clinicamente, tem poucos casos. Se eu faço os exames, acho mais casos. Inflamação nos rins, é o que chama de nefrite. Esta, muitas vezes, ela é assintomática, quer dizer, a pessoa não sente nada. Só que quando faz o exame, então por isso que o exame de urina, o médico sempre fala, puxa vida, eu não tenho nada e sempre deve pedir o exame de urina. O exame de urina não precisa ser proteinúria de 24 horas, exame de urina simples. Vai mostrar se tem proteína. Se tem proteína, você pode pedir para quantificar, para saber se é pouquinho ou é muita perda. Se você perde muita urina, muita proteína na urina, aí pode até notar que faz muita espuma no xixi, né? Xixi muito espumoso, mas nem sempre tem, né? Ou se nem sempre a pessoa também presta atenção para perceber. A inflamação no rim é mais importante, né? Uma dorzinha na junta é uma coisa, inflamação no rim a gente dá muito mais valor, né? Embora você vê, a dor na junta incomode mais o paciente do que às vezes está com inflamação do rim sem sentir nada. Por isso que é tão importante o paciente ir no médico, fazer os exames de controle, né? Pode ter vasculite, seria inflamação nos vasos, né? Aí pode ter feridas, mas pode ser grave, pode ter casos de amputação, isso é muito mais raro, né? Comprometimento neuropsiquiátrico, acabaram de falar da depressão. Então, nós podemos ter um comprometimento psiquiátrico por
causa da doença. Fiquei muito deprimida porque eu soube de uma doença que é rara, que eu não entendo. Então, pode ter depressão, que a gente chama reacional, a própria diagnóstico recente e tal. A própria doença, quando está muito ativa, também pode causar depressão, né? Aí o tratamento se faz necessário para a doença também. Comprometimento neurológico, né? Felizmente é mais raro, né? Mas pode ter tanto neurológico central, quanto ficar dormência, formigamento. Só que assim, dormência um pouquinho, formigamento que passa, isso não é uma coisa importante. Para nós, é aquela coisa que fica o tempo todo, né? E principalmente se tem perda de força, isso é mais grave, muito mais grave. Comprometimento de abdômen, dor abdominal, são mais raras, tem causa. Agora, mais frequente não é nem pelo lúpus. Tem dor de estômago porque toma um monte de remédio, né? Não é tanto da doença, mas por causa dos medicamentos. Mas, gente, não se preocupe, falei de casos graves, né? Porque todo mundo tem que ter tudo isso. Felizmente, né? Uns têm uns, outros têm outros. A maioria não tem comprometimento grave. Ainda bem, né? As típicas é o que você conhece. Mancha no rosto, dor na junta, pode ser febre, cansaço, queda de cabelo. Bem, se é de cabelo, se eu perguntar quem tem queda de cabelo, até eu vou levantar a mão. Todas as mulheres falam que cai cabelo. Porque a gente tem muito medo de perder cabelo, né? Não desvaloriza muito. Mas quando a gente fala queda de cabelo da doença, é aquele que você faz assim e sai cabelo, né? Essas são as quedas de cabelo que nos preocupam. Cansaço. É difícil valorizar cansaço, gente. Quando às vezes o paciente vem e fala, tá tudo bem, e fala, mas eu tô cansado. E será que isso é cansaço? Cansaço porque está com doença inflamatória em atividade? É uma coisa. E se eu estou cansado porque eu estou trabalhando muito, não estou dormindo bem, porque eu estou muito estressada? Também dá cansaço, né? Outras coisas, tem dor. Vocês já ouviram falar em fibromialgia? Todo mundo já ouviu falar. Nossa Senhora. Paciente com lúpus tem muita fibromialgia. Isso é complicado. Sabe por quê? Porque para o médico, às vezes, é difícil saber o que é do lúpus e o que é da fibromialgia. O tratamento de um e do outro é diferente. Não adianta fibromialgia, aumenta o corticoide, vai para 20, vai para 40. Infelizmente, eu vejo pacientes que vêm tomando dose alta de corticoide e não estão melhorando, porque não quer melhorar, né? Fibromialgia não é assim que trata. Mas como o paciente tem lúpus e fala que está cansado, e tem dor aqui, dor ali, às vezes para o médico é difícil diferenciar, né? E às vezes é falta de conhecimento do próprio médico, que também tem Mas é muito difícil tratar com corticoide um caso que não vai responder. Então, cansaço sozinho pode ser uma manifestação da doença e pode ter outras causas. Vamos ver o que está acontecendo. Por isso que é difícil, às vezes eu recebo muita gente, manda e-mail e fala, estou assim, assado, o que eu faço? Gente, não dá para o médico ficar dando palpite, no caso, que não está vendo, né? Porque para a gente valorizar quanto esse cansaço, se é uma pessoa que queixa muito de qualquer coisa, é difícil de ver, né? Não sei, tem gente que está tudo ruim, né? Toda vez está ruim, né? É isso que a gente vai valorizar. É difícil, né? Você valorizar as queixas menores de quem supervaloriza as suas queixas. Precisa conhecer. Agora, o médico que conhece já sabe como. Agora, se eu nunca vi, se eu não conheço, é difícil. Por isso que não pode nenhum ficar palpitando em tratamento de outros casos. Bom? E, embora, e muitas vezes esse início da doença, que é quando não tem um quadro típico, muitas vezes se confunde. Começa só com dor na junta. Quantos pacientes não começaram a falar, eu tinha um diagnóstico de artrite reumatoide, porque tinha dor na junta. Aí quando apareceu outra manifestação, falaram, fizeram diagnóstico de lúpus. Então o início pode ser diferente de um paciente para outro. Se eu perguntar aqui para os pacientes como começou, qual foi a primeira manifestação? Muitos vão falar dor na junta, outros vão falar lesão de pele, outros vão falar tinha febre, né? As manifestações são muito variadas. E o que é complicado é que muitas vezes fica um tempão tendo só uma manifestação. Então, é o caso, às vezes está no nefro, sem diagnóstico de lúpus, só com diagnóstico de nefrite, porque tem uma inflamação
do rim. Lógico que se fizer os exames, a gente vai descobrir que a causa daquela nefrite tem um FAM positivo, anti-DNA, complemento baixo, a gente faz o diagnóstico. Né? Mas às vezes fica muito só no rim, sem ter dor na junta, sem ter lesão de pele. Comorbidade, isso é um termo médico. O que é comorbidade? É uma doença que existe junto com outra. Né? Então, o que eu estou falando em comorbidade em paciente com lúpus é que paciente com lúpus frequentemente tem muita comorbidade. Tem muitas vezes, tem outras doenças junto. Não é outra doença ou outras alterações. Né? Então, nós vamos ter pressão alta, muito frequente. Não é? Então, o paciente com lúpus, seja porque teve nefrite e ficou com hipertensão, que é pressão alta, ou porque tomou muito cortisona e nessa época a pressão subiu. Né? Ou porque já era de uma família que tinha pressão alta. Pode aparecer. Colesterol, triglicérides alto. Quantos de vocês o médico falou, não, seu colesterol está alto? Pois é muito frequente. Por quê? Por vários motivos. Porque toma cortisona, porque não faz exercício, às vezes tem... Então tem vários fatores, né? E depois da menopausa, a tendência a subir um pouco o colesterol. Então, por isso que paciente com lúpus toma um monte de remédio. Também tem isso. Não é só para lúpus. Toma para pressão, toma para colesterol. Muitas vezes tem açúcar alto, toma remédio. Né? Então, esse é um fator complicador. E acontece muito. Acontece muito, mas não devia acontecer. Né? Então, não é a mesma coisa. E a resposta do tratamento é muito individual. Aí também tem individualidade, até da raça. Então, a gente sabe que dos afrodescendentes, a resposta à ciclofosfamida não é tão boa como nos brancos. Os orientais têm mais efeitos colaterais com microfenolato. Então, tem as coisas e as respostas são diferentes, tá? E depende do peso, depende da idade, né? Depende se tem insuficiência renal, a dose pode ser totalmente diferente. Porque se a metabolização daquela droga é por do rim e o rim já não faz isso direito, a dose tem que ser reduzida. Efeito colateral também é muito variável. Vocês já viram gente que fala, não, eu juro por Deus que estou tomando 40 de prednisona, tá magrinha? Né? Tem gente que toma 10 e fala que ganha peso. Pois é, o efeito colateral do corticóide é muito individual, principalmente essa de ganhar peso. Né? Bom, quando está muito magrinha, a gente primeiro pergunta, está tomando mesmo? Bom, pessoal, tem um remédio que todo mundo conhece e a gente fala, no mundo inteiro se fala. Paciente com lúpus deve manter o uso de hidroxicloroquina. Porque os trabalhos mostram que quem toma cloroquina tem maior sobrevida, primeiro. Tem menos lesões graves e tal. Ele não é uma maravilha, vou te falar. Não é uma maravilha que sozinho eu consiga controlar, infelizmente. Né? Mas ele é bom ajudante, adjuvante, como nós falamos tecnicamente. Mas ele é bom quando vem junto com outra coisa, ele é bom para manter a doença controlada. Tá? Qual é o grande medo que todo mundo fala, mas eu não vou usar porque pode dar depósito? Bom, pode, isso é verdade. Então, a gente sabe, e o médico tem que saber o peso para poder dar dose. Quem é muito magrinha, né? Para tomar um comprimido todo dia, a gente reduz, né? Ou divide, ou toma menos dias por semana, então reduz a dose. O efeito colateral aumenta com o tempo de uso. Então, aquele que está usando, e muitos de vocês têm doença muito crônica, está usando há 10, 15, 20, 25 anos. Né? Então, o médico tem que fazer o controle oftalmológico adequado. Mas, os trabalhos mostraram que quem tomava, né? Tinha menos atividade da doença, um trabalho francês muito bem feito. Separaram o grupo de um ambulatório, dividiram e foram dosar a hidroxicloroquina no sangue. Bom, pegaram os mentirosos também, né? Porque no sangue estava 0 e a pessoa falava, tomo. E tem gente que não estava tomando, né? Mas aqueles que estavam tomando e que tinham nível de hidroxicloroquina, tem nível a partir do qual mostra que você tem tomando a medicação direito,
tinha menos atividade da doença do que aquele que estava com nível de cloroquina muito baixinho. E aqueles que falavam que tomavam, mas que não tomavam. Então, é importante manter os níveis e é importante, portanto, é importante tomar aquela dose que o médico manda tomar. Porque eu queria que alguém falasse assim, ah, mas eu achei que era muito, todo mundo só metade, né? Bom, se o médico mandou tomar metade porque você já está bem, está tomando longo tempo, ótimo, mas se ele mandou tomar um, ele vai tomar um. Ok? Bom, hidroxicloroquina para todos, a não ser que tenha contraindicação. Corticoide, aquela temida, é assim, é um amo e odeio, né? Para a maioria dos pacientes. Amo por quê? Não tem dúvida que cortisona pode falar mal dele. A cortisona é um remédio que é aquele que faz a diferença rápida. E é um remédio que a gente usa em dose alta quando precisar, mas que a gente quer logo, que possível, reduzir ou até tirar. Ama por causa disso, odeia por causa de efeitos colaterais, né? Mas é um remédio que não dá pra gente ainda ficar sem. Tá? Agora, sempre que possível, a menor dose possível. Vai diminuir o efeito colateral, mas tem que ter uma resposta rápida, é corticoide que a gente usa. Corticoide a gente pode usar em pulso, todo mundo já sabe, é aquele que toma na veia, volta no hospital 3 dias, né? Mas isso por quê? Porque quando a gente precisa dar a gente brinca e fala uma enxugada, o processo está muito inflamado, eu quero desinflamar rapidamente, né? Aí eu dou pulso de corticoide. E depois tento dar o corticoide oral na menor dose possível, a gente vai diminuindo. De preferência, nunca parar de repente o corticoide, todo mundo sabe, né? Cortisona é um hormônio que nós produzimos normalmente. O que acontece com o paciente que está sempre tomando? O organismo fala, pô, não preciso mais trabalhar. Eu estou ganhando cortisona porque está tomando. Agora, de repente, eu paro, eu posso sentir passar mal, né? E não é passar mal só quando paro. O cortisol é um remédio, é um hormônio de estresse. É um hormônio que a gente faz uma resposta quando eu estou ameaçada. Eu estou falando ameaçada, não é por assalto. Ameaçada quando eu estou com infecção, quando eu estou... Tá? E quando eu tenho uma infecção, eu tomar corticoide, de repente eu paro, eu não tenho essa resposta, porque eu estou com uma infecção, eu tinha que aumentar a produção da cortisona, só que minha suprarrenal, que é o órgão onde produz a cortisona, está achando que não precisa trabalhar, né? Porque já está tanto tempo recebendo cortisona. Então, é esse o problema de a gente falar que não pode parar de repente, tá bom? Mas é para ir reduzindo. E se possível, a gente vai diminuindo e tirando. Essa é a nossa meta. Os anti-inflamatórios, os chamados anti-inflamatórios normais, esses, né? Vocês já conhecem, diclofenaco, naproxeno, um monte de anti-inflamatórios que a gente pode usar para quadro inflamatório agudo, desde que o rim funciona bem. Aquele que já tem um problema renal, não é de ter a proteinúria, mas a função do rim já não está boa, tem que passar longe do anti-inflamatório. A gente sempre orienta isso. Né? Agora, os chamados de ação lenta, metotrexate, muitos de vocês conhecem, eles têm uma ação anti-inflamatória ao longo do tempo. Ajuda muito quem tem dor articular, pode ajudar quem tem inflamação da pleura, pode ajudar em outras situações também. Então, a gente também pode dar, mas quem vai saber que vai dar? O médico, né? Porque vai ver que tipo de doença você tem, aonde é o seu órgão comprometido, qual a gravidade, qual a sua comorbidade, e aí vai falar, isso aqui é melhor para você. No caso, outros imunossupressores, todos também já ouviram falar, eu vou dar o nome, mas aí, diclofenaco, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, são alguns dos remédios que a gente usa. E aquela velha história, qual é melhor para mim? Vou falar, não sei, é seu médico que deve saber, né? Que vai fazer a opção, a dose e tudo mais. E atualmente tem a terapia biológica, que se eu não falar, alguém vai me perguntar, e a terapia biológica? A gente vai falar um pouquinho, né? Que é uma opção mais nova, mas que também não é, infelizmente, não é nenhuma curativa. Vamos falar um pouquinho de... Me avisa quando tiver 5 minutos. Eu fico empolgada. Então, assim, a cortisona, o que ama e odeia, né? Em dose maior, ela é imunossupressora. Em dose menor, ela é anti-inflamatória. Mas é ótimo anti-inflamatório.
não é? Você já viu acordar todo dolorido e tal, tomou aquela e parece que virou outra. Pois é, tem uma ação muito boa, mas tem seus efeitos colaterais. Aumenta a chance de infecções, bactérias, fungos. Pois é, quem usa cortisona, as mulheres principalmente, fala, puxa, eu tenho uma candidíase vaginal que não melhora. A cortisona facilita isso, né? Outros efeitos colaterais, que vocês conhecem bem, mas por isso mesmo a gente usa quando precisa. Quando não precisa, reduz a dose. Temos que saber manejar isso. Sabe o que mais me incomoda? É quando o paciente, e infelizmente nos nossos ambulatórios isso pode acontecer. O paciente fala, se você melhorar, vai diminuindo, mas aí não sabe se vai fazer, tem que voltar para fazer o exame, para ver se está tudo bem, para continuar a diminuição, né? Às vezes não consegue voltar e aí fica tomando mais tempo do que o necessário, a dose mais alta. Mas esta é um problema da gente ter vaga em todos os lugares, os hospitais públicos nem sempre conseguem voltar quando a gente precisa, né? Isso incomoda o médico, mas às vezes a gente tenta ensinar o paciente, fala, se você estiver bem e tal, vai diminuindo e vai reduzindo devagar a dose, né? E aí, gente, dos efeitos colaterais, aí todo mundo já conhece alguma dica para melhorar ou para diminuir efeitos colaterais, mas eu acho muito importante todos saberem, todas as dicas, né? Então, a gente sabe que, se eu tomar dose alta, eu vou aumentar de peso, vou. Aí fala, né, porque eu fiquei inchada, não é que ficou inchada só, é que come mais mesmo, engorda, né? Porque quem toma corticoide tem mais fome. Agora, ter fome é uma coisa, se eu comer pão, bolacha, todos os chocolates na minha frente, vou ganhar muito mais peso do que se eu fizer um controle. Então, o que a gente pode fazer para diminuir, né, esses efeitos colaterais? Fazer uma dieta com menos coisas calóricas, açúcar. Não, aqui eu já estou falando do tratamento, mas aqui está falando dos efeitos colaterais, mas que vocês conhecem, né? Aumenta peso, aumenta o colesterol, aumenta o risco de osteoporose, pode aumentar a pigmentação também, né? Estrias, infelizmente estrias não somem, né? Aparecem. Mas não é só a cortisona que dá estria, né? Quando a gente engorda muito, quando a gente engravida, fica com as estrias na barriga, são coisas que, independente também do corticoide, e algumas pessoas têm mais tendência a ter estria, né? Às vezes, engordando pouco, tem gente que fica com estria e outras não ficam. Então, tem uma coisa meio individual. Estou falando então para que serve, a gente já acabou falando já, e que toda vez que a gente não consegue reduzir a cortisona, a gente usa um outro remédio que a gente chama de poupador de corticoide, que é para diminuir, para poder ajudar a cortisona, para poder diminuir a dose que eu pretendo fazer, né? Então assim, aí eu não consigo, porque toda vez que diminui a dose, dói a junta. Bom, então vamos dar metrexate juntos, porque aí eu consigo reduzir mais. É aqui que eu estava já indo na frente. É aqui que nós estamos falando então de como reduzir os efeitos colaterais. Primeiro, se eu como muito sal, segura mais açúcar, mais líquido, eu incho mais. Então quem toma dose alta de cortisona tem que tirar sal da comida, ou deixar o mínimo possível. Se eu comer todos os doces, eu vou engordar mais. Diminuir doce, açúcar, massa de um modo geral, carboidratos, ganha mais peso, gordura, né? Então, vamos comer mais verdura, legume. Na verdade, todo mundo deveria fazer isso. Mas quando eu estou tomando dose alta de cortisona, eu tenho que tomar mais cuidado com a minha dieta. Tá bom? Fazer alimentos ricos em cálcio, leite, derivados. Por quê? Porque a cortisona favorece a perda óssea. Então, a gente vai dar mais cálcio para o nosso organismo. Muitas vezes a gente suplementa cálcio, manda tomar cálcio, né? Mas às vezes não precisa mandar tomar cálcio. Se você fizer uma dieta rica. Agora, mas eu tenho intolerância. Bom, se tem intolerância a cálcio, ao leite é outra história, tem que evitar. Mas se não, se recomenda tomar. Suplementar vitamina D, né? Porque vitamina D, vocês não tomam sol, porque não pode tomar. Então, a vitamina D da maioria de pacientes com lúpus está baixa. A verdade é da maioria dos pacientes que moram, pessoas que moram na cidade. Não tomam muito sol. Se eu fizer o meu estava baixo, então estou tomando vitamina D, mas a maioria de nós tem vitamina D baixa, né?
E esse paciente com lúpus que fica usando protetor, que não pode tomar sol, em geral está mais baixo. Então a gente suplementa. Fazer atividade física regular. Tem coisas que não custam dinheiro, né? Mas dá trabalho. Ah, não gosto, não quero. Na hora que todos nós, isso é para todas as pessoas, de um modo geral, a saúde melhora muito com a atividade física regular. Mas paciente com lúpus precisa muito disso. O Edgar já falou aqui dos benefícios da atividade, mas é uma das formas também de evitar efeito colateral do corticoide. O corticoide perde massa muscular quando a gente toma em dose alta, então fazer atividade é uma forma de manter, né? Dá uma tendência à osteoporose, a atividade física diminui essa chance. Então são todos efeitos que vão diminuir o efeito colateral. E outra coisa é fazer os controles laboratoriais. Passar, o médico pediu colesterol, triglicérides, pois é, porque quando toma dose alta de corticoide, a tendência é subir, então o médico também, o açúcar no sangue, né? Então esses controles são importantes. E o que são os imunossupressores? São aquelas que eu já falei, azatirprina, miclofenolato, ciclofosfamida, ciclosporina, são os imunossupressores. Quando que a gente tem que introduzir? Para casos que você já sabe, que o seu médico já sabe que não responde bem só com corticoide. Nefrite lúpica, que é mais grave, só cortisona, o resultado não é bom. Por quê? Até pode dar uma melhorada quando eu dou um monte de corticoide. Só que a chance de ele, quando eu reduzir o corticoide, voltar a ter nefrite. E cada episódio de nefrite vai perdendo um pouco da função, ou pode perder um pouco da função. Então, nefrite lúpica proliferativa, que isso precisa de biópsia, mas quando não se faz a biópsia, quando tem muita perda de proteína, perda de sangue na urina, anti-DNA positivo, complemento baixo, falam, puxa, isso aqui deve ser proliferativo. Então, mesmo sem biopsiar, a gente tende a fazer um tratamento com o imunossupressor, porque só a cortisona não consegue segurar bem essa doença. E depois, esse aqui então é um caso que de cara nós, né, tô falando dos médicos, já dão imunossupressor, porque sabe que é melhor. Outros casos a gente dá só corticoide e depois a gente dá imunossupressor junto. Por quê? Porque na hora que está respondendo bem, mas na hora que eu tento reduzir o cortisona, volta a ter atividade. E é melhor, em vez de voltar a dar o corticoide, tentar dar um imunossupressor como poupador de corticoide, né? Um economizador de cortisona. É o tipo, vou escolher esse, aquele ou outro, depende de cada caso, e a gente não vai falar disso porque depende de cada caso. Do tipo de coisa e também do próprio paciente, né? Se o paciente já tem um comprometimento hepático, já tem hepatite B, ou tem hepatite C, ou bebe bastante, e o fígado já está comprometido, ou tem um fígado gorduroso, né? Às vezes não bebe, não é uma coisa, mas tem um fígado gorduroso muito importante, às vezes não posso dar metrexate, porque já tem enzimas alteradas, de repente eu não consigo. Então, cada caso o médico vai avaliar, tá bom? Falando um pouquinho então das terapias biológicas, qual a diferença da terapia biológica? É que esses remédios que a gente toma por boca é comprimidinho. É igual a receita do bolo que a gente faz, né? Mistura isso com aquilo, ou a fórmula faz um comprimido e eu tomo. São substâncias mais simples. E o tratamento com terapia biológica, este remédio é feito por seres ou células vivas, né? Não é feito no laboratório misturando coisas, né? Então, por isso que essa diferença. Eles têm um alto custo para a produção. Primeiro, para desenvolver o produto, já gastaram muito. Para produzir o produto, você imagina, a maioria dessas terapias biológicas são feitas por células. Então, tem uma célula que você põe dentro do DNA dessa célula o gene que faz produzir a proteína que eu quero que produza. Cultiva essa célula, né? São cultivadas. Mas ela tem que estar, imagina, não pode ter contaminação, não pode ter nada, né? Porque senão vai ser, em vez de ajudar, vai ser pior. Então, essa produção e separar aquele produto, aquela substância que eu quero, e não as outras coisas que a célula também produz. Isso encarece bastante a produção, né? Então, é isso. Só que em vez de agir em imunossupressor, age em toda, diminuindo a duplicação de várias células, aqui ele age em ponto específico. Anti-TNF, vai lá e bloqueia aquele ponto, né? Então,
tem uma resposta em geral bem mais controlado, mas também não deixa de ter efeito colateral. Anti-TNF em lúpus não é usado, estou falando só como exemplo, que é o mais conhecido, mas é usado para artrite reumatoide, né? E aí, vou falar um pouquinho das duas, só tem duas biológicas que a gente pode usar em lúpus, né? Esse belimumab, que ele está escrito na bula, tratamento de lúpus. É para sair para usar para todo mundo? Não, não. Indicação de bula para tratamento de lúpus quando o lúpus não é controlado com cortisona e imunossupressor. Aí você fala, mas às vezes é controlado, só que está precisando de cortisóide numa dose maior do que aquela que a gente considera segura. Então, às vezes se dá para tentar diminuir o cortisol. Tá? Mas você não dá belimumab de cara para o paciente com lúpus. Não, só é indicado naquele que não melhorou com o tratamento, que é esse que a gente já acabou de falar. Para caso muito grave, ainda não tem demonstração de que ele funciona bem. Então, se eu tenho uma nefrite lúpica, não vou dar belimumab. Se eu tenho um comprometimento neurológico, eu não tenho segurança para tratar com isso. Tá? O que tem agora em andamento são estudos, estão fazendo estudos. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, fique pronto, acho que vai demorar um pouco mais, fique pronto esse estudo mostrando que ele funciona também para esses casos. Mas até agora, não. O problema dele, custo, muito custo, alto custo. Né? Não está na lista do SUS, naquelas que a gente pode dar para paciente com a chamada medicação de alto custo. E eu acho que a gente está esperando é que, na verdade, ele mostre que funciona para caso mais grave também. Né? Rituximab é o outro remédio. Rituximab já está no SUS para quê? É para lúpus, para artrite reumatoide. Então, rituximab é para tratar, foi inventado, né? Foi comercializado inicialmente para tratar linfoma. A doença da Dilma, que é linfoma, todo mundo conhece. Né? Mas ela funcionou muito bem para outras doenças autoimunes e para artrite reumatoide. Ela é usada para tratar artrite reumatoide. Para lúpus, foi feito estudos, ele não saiu tão bem no estudo. Né? Tanto é que ela não foi aprovada por FDA para trazer na bula, que é para usar para lúpus. Tá? Na bula não está lúpus. Mas mesmo assim a gente usa. Né? Por quê? Porque para caso grave, aqueles casos que já deu ciclofosfamida, já deu imunossupressor em dose alta, não está melhorando. Rituximab. A gente acaba tentando usar. Eventualmente, a gente até usa para casos que não, por ter efeito colateral, não posso usar imunossupressor, de repente usa rituximab. Mas na maioria das vezes, não é baseada numa evidência científica, é para casos que já não está legal e é uma tentativa. Só que essa tentativa custa um carro popular. Se eu for comprar lá, eu quero comprar. O governo paga menos, né? Porque ele tem as negociações com a indústria, mas é muito caro. Tá? E também não está na lista do medicamento para lúpus. Né? Mas no caso de artrite reumatoide, está na lista e é uma medicação que a gente consegue dar pelo SUS, pelo próprio SUS. Tá bom? Mas é exatamente só disso. Para artrite reumatoide eu tenho evidência. Né? É lógico que é difícil para o governo botar que vai fornecer o remédio. Todo mundo conhece a história da pílula do câncer. Né? Então, assim, até ter evidência de que ele realmente funciona, ainda mais um negócio caro desse, tem que ter. Para nós médicos que atuamos e falamos, puxa vida, eu já tentei isso, tentei aquilo, o remédio não está funcionando, eu posso tentar. Essa é uma tentativa que a maioria de nós usa. Mas nesses casos, não é para sair aí eu quero tomar. Não é querer tomar. Né? Prognóstico, evolução, gente, eu falei que na década de 50 ninguém precisava se preocupar com a osteoporose, com a aterosclerose, porque não chegava lá, né? Era muito pior, né? Mas atualmente a gente tem uma sobrevida, né? Boa, mantém uma boa qualidade de vida. Eu sei que alguém vai falar, puxa vida, mas minha vida não tem uma boa qualidade.
eu vou dizer da maioria, tá? Porque tem muitos lúpus. Gente, tem gente com lúpus aí que vocês olham na rua, tá ótimo, trabalhando, alguém aí comentou que faz tudo, pois é. Tem pacientes que não tem nenhuma queixa, que estão tão bem controlados que não tem queixa nenhuma. Vida normal, né? Infelizmente não é todo mundo. O que a maioria tem, consegue levar uma vida tal, mas precisa também de fazer o controle adequado, precisa tomar os remédios, casos e casos. Tem casos que, infelizmente, apesar de tudo isso, é grave. Né? Infelizmente isso acontece. Tratando, fazendo tudo igual, um responde, outro não responde. Existe. Complicações, é o que a gente chama de sequela. Então, se eu tenho uma nefrite grave, eu posso ficar com sequela. Meu rim não funcionar 100%, funcionar 70%, funcionar 60%. Bom, com 60% eu vivo muito bem, obrigada. Mas na hora que eu falar que o meu rim só funciona 30%, 15%, como é muitos que estão, aí já me complica muito a vida e aí eu vou precisar de diálise, eu vou precisar de outras coisas. Então, a gente está evitando o quê? Que apareçam essas sequelas, essas consequências devido à doença. Né? Principalmente, então, seguir a orientação do médico, ter adesão, confessa quando não está tomando remédio, porque tem gente que fala, eu até entendo que ninguém gosta de tomar um monte de remédio, gente, né? Tem efeitos colaterais, então conversa com o médico, eu não consigo tomar isso porque eu tenho isso, ele conta. É melhor falar a verdade do que enganar o médico, né? Então a gente está falando, você já está tomando miclofenolato, está tomando 4 comprimidos, está com nefrite, não está respondendo, eu preciso de ver o que eu vou fazer, vou aumentar para 6. Pô, lá, em vez de tomar 4, está tomando só 3. Né? Ou o médico está aumentando sem precisar. Ou pior, você não está respondendo, porque eu já estou tratando e você não está respondendo, então vamos trocar de remédio, sendo que está tomando meia dose. Né? Então, é muito... eu entendo que o paciente tem as suas queixas, mas é melhor falar para o médico, olha, não consigo tomar porque eu tenho diarreia, não consigo tomar porque eu tenho isso, ou não consigo tomar porque eu não posso comprar, que é outra história, né? Mas não pode enganar, porque se enganar o médico vai tomar uma outra conduta que às vezes não é a mais adequada. Tá ótimo, obrigada. Tomar os medicamentos, fazer o controle. O controle é importante, porque o médico vai saber se a urina já melhorou, se a proteína diminuiu, se os glóbulos brancos aumentou, se a anemia melhorou. Só de olhar dá para ter uma ideia, mas tem coisas que só fazendo o exame. Né? Então o exame é importante. Manter hábitos de vida saudáveis. Não fumar, para quem fuma faz mal para todo mundo. Para paciente de lúpus faz 2 vezes mais mal. É pior, né? Por quê? Porque a cloroquina que a gente falou que todo mundo devia tomar, quem fuma, o efeito da hidroxicloroquina é menor, sabia? Então, fumar, né, já começa por aí. Fora que o fumo é um risco para aterosclerose, que é para a formação de placa de gordura na artéria e me aumenta risco de infarto, derrame, né? Então, fumo é ruim para quem já tem, quem não tem lúpus, é ruim, muito ruim para quem tem lúpus. Dieta balanceada, aquela coisa lá de evitar gordura, gordura faz mal para todo mundo, principalmente gordura de origem animal. É bom, gostoso, mas faz mal, né? Então nós vamos ter que diminuir, trocar o tipo de alimentação e volto a falar da atividade física. Pessoal, eu sei que é mais fácil e a gente fica tentando explicar isso para o paciente. Meu colesterol está alto, me dá um remedinho que eu tomo. Né? Aí ganha uma estatina, atorvastatina, simvastatina, outras estatinas, que custam dinheiro, que você vai gastar, que pode dar efeito colateral, né? E não faz dieta, não faz atividade física. E para o médico, às vezes é mais... nossa, ficar explicando isso, às vezes é mais fácil falar a receita. É 2 minutinhos de receita e 20 minutinhos convencendo o paciente a fazer atividade física. Né? Então, para o médico é mais cômodo. E o paciente acha mais cômodo tomar um comprimidinho do que fazer as coisas. Só que depois reclama que tem mais remédio para tomar. Tem essa, né? E aí? Já falaram, mas eu vou voltar. Controlar estresse também, né? Mas estresse
estresse pode ser importante, pode ser um desencadeante, até pode, mas como o estresse nos afeta depende de nós. Né? Apoio psicológico é muito bom ter, não é só do psicólogo, da família, de amigos. Né? Aprender a enfrentar a doença. Enfrentar é saber que você tem, reconhecer que você tem e tratar dele. Não é esconder, né? Tem gente que esconde. Como se eu não falar do nome da doença, ela fosse desaparecer da minha frente. Então, é melhor enfrentar e saber enfrentar. Ah, eu tenho uma doença que não tem cura. Eu sou diabética. Diabetes também não tem cura. Tomo remédio, faço dieta. Né? Eu vou confessar que não faço atividade física como eu deveria fazer, né? Falta de tempo, mas a verdade é que tem que fazer. Então, doenças crônicas são muito frequentes. Pressão alta, você cura? Não. Você pode até, alguns pacientes que eram obesos, estavam hipertensos, mudar a dieta, a qualidade e tal, e depois poder ficar sem remédio. Mas a maioria que precisa de remédio, ele não cura, controla. Tem que pensar que o lúpus é a mesma doença, que tem controle, embora não cure. Tá? Apoio psicológico, enfrentamento, grupo de apoio. Grupo de apoio igual de vocês. É muito bom. Né? Por quê? Porque você não vê que você é única. Uma doença rara, muitas vezes não conhece outra pessoa. Mas quem vai para o hospital público sabe que tem um monte lá. Né? Então conhece outros que estão igual. Para saber que você não é único. Né? Saber que tem casos piores. Então, vamos ajudar. Exemplo de superação de vida, sempre muito bom. E o que nós podemos esperar do futuro? Que nós queremos que saia a cura, né? Mas quando a gente entende o mecanismo da doença, eu vou falar que, infelizmente, essa cura vai demorar um pouco mais. Assim como está demorando a cura do diabetes, a cura de outras doenças. Nós vamos ver, esperar que tenha novos remédios, descoberta de novos remédios mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Né? Tem outros remédios sendo estudados, uma esperança boa para nós. Demonstração desses biológicos que nós temos agora, uma demonstração de que são eficazes para casos mais graves, já podemos usar mais, né? Poderíamos usar mais. De novas terapias biológicas ou não biológicas, não é para falar que tudo que vai sair do biológico, não, tem coisas não biológicas, né, que possa controlar o processo inflamatório rapidamente, igual o corticoide, né, com menos efeitos colaterais, né, que permita reduzir a dose da cortisona, que a gente sempre quer, e que tenha menos efeitos colaterais de um modo geral. Tá bom? Então, acho que isso aqui é uma esperança para todos nós. Tem muitas drogas sendo estudadas. O lúpus, apesar de ser uma doença mais rara, está sendo foco de estudo de muita gente, de muitos grupos, no Brasil e no mundo. E além dos remédios. Aquilo lá que é além dos remédios que dá mais trabalho, né, do que tomar as pílulazinhas. Que é tudo isso que a gente já falou. Não vou falar da atividade física. E aí, a atividade física vale tudo, gente. Dançar. Quem gosta de dançar? Ótimo. Né? Dançar é muito bom, é uma atividade física. O pessoal acha que a atividade física é só sair correndo. Não. Podemos dançar. Tá bom? E vai desde caminhar, e ir para o trabalho caminhando, fazer caminhadas, que não custam nada. Se entrar na academia, tem que pagar um pouco, né? Comida, né? Então, nós vamos ter que fazer uma dieta balanceada, rica em cálcio. Aqui, na verdade, é uma parmegiana. Falei, vai comer carne, mas não uma parmegiana, né? Cheia de gordura. Então, vamos comer uma carne mais magra, tá? Proteína boa, verdura, legumes. Todas as verduras e legumes são muito bons, né? Só vai ter restrição de legumes ou de verduras aquele que toma anticoagulante, toma Marevan, não pode comer muito verde. Então, cada médico vai falar para cada caso. Os pacientes que não tomam anticoagulante, verduras e legumes seriam muito bons. Uma dieta balanceada. A psicóloga já falou. Gostar da vida. Isso é a primeira coisa para ficar bonito. Ajudar quem tem doença crônica, né? Vocês lembram, quem é mais velho, tinha um desenhinho lá que falava, vida, não sei o que é assim. Este daí não vai ficar bom nunca, né?
você não gostar de você mesmo, não vai melhorar. Então nós vamos ter que gostar de nós mesmos, fazer coisas que são prazerosas para nós, né? Criar laços afetivos. E não é só um namorado, marido, não. Que a mulherada está falando que está faltando marido, namorado. Não, laços afetivos. Ter amigos, ter amigas, ter família, né? Isso são laços muito importantes. Motivação para viver, compartilhar. Isso é muito bom. Fazer coisas que sejam agradáveis, acho que sim, tudo isso faz com que a vida de qualquer pessoa, não é de paciente com lúpus, qualquer pessoa seja melhor, e paciente com lúpus também, né? Então o tratamento de lúpus vai muito além de remédio. Muito obrigada, gente. Eu sei que sempre está com a doutora Emília, muitas perguntas vêm, mas uma que eu sei que todo mundo tem perguntado muito, e aí eu gostaria de perguntar em nome de muitos aqui, é a questão da vacina da dengue, que ainda está em fase de teste, mas muita gente tem mandado e-mails para nós, e mesmo nas nossas atividades, perguntando se podemos ou não tomar o vacina. Na verdade, com relação à vacina, eu vou aproveitar já que esse tópico, todo mundo que puder ser vacinado, né, a não ser aqueles que o médico mesmo fala que é contraindicado, mas as vacinas de vírus vivo atenuado é contraindicado, porque ele pode causar em você a própria doença, apesar de ele estar enfraquecido, o vírus, né? Mas o seu sistema imunológico também está enfraquecido, muitas vezes está tomando imunossupressor ou a própria doença. Então, não é para tomar, tá? Da dengue, que é um vírus vivo atenuado, também não é para tomar. Pode ser que mais tarde faça outra vacina, daí poderia ser tomada, tá? Mas vacina para hepatite, vacina para tétano, o herpes zoster também é vírus vivo atenuado, assim como com a varicela, né? Então, na verdade, para o zoster não tem uma coisa bem definida ainda. Como é um vírus, uma vacina nova, e a gente sabe que paciente com lúpus e que tem doença, está tomando imunossupressor, tem mais herpes, né? Mas a gente tem receio disso, ainda não está definido, não, tá? Aqueles que não são vírus vivos, se quando tiver que vacinar, pergunta, é vírus vivo? É, então não pode. É, não é vírus vivo? Então pode. Na verdade, eu descobri o lúpus em 2014, e aí a médica diagnosticou, e já de imediato ela me prescreveu o Brimave. Direto. Eu não queria responder esse tipo de pergunta porque... Mas, me gerou uma preocupação agora. Eu já fiz 5 sessões, da segunda sessão em diante eu não senti mais nada. O meu é articular e levemente fácil. Eu só vou dizer que eu não, assim, não é essa a indicação, né? E eu não sei se você, se tivesse tomado metotrexato, porque você também não estaria bem, entendeu? Mas não é a indicação final. Agora, eu não gostaria que vocês me perguntassem caso por caso, porque a gente não vai poder, aquilo que eu expliquei, não vou poder dar palpite, né? E assim, na questão de tratamento, é sempre bom conhecer o protocolo clínico de lúpus que está no Ministério da Saúde, que deve ser seguido sempre ele, tá? A gente começa com as drogas menores até chegar no biológico. Então a gente pede sempre para as pessoas acompanharem o protocolo clínico, tanto é que nós, Associação de Pacientes, cada vez mais brigamos por protocolos clínicos. Atualmente a gente tem brigado na questão de imunossupressor, não estamos nem brigando os imunobiológicos para lúpus, porque nem todos têm acesso ao microfilonato, que hoje é tão importante para nós. Então, é por isso que a gente brisa tanto por a questão aí de se obedecer os protocolos clínicos. Eu deixo só aproveitar essa deixa também, falando do microfilonato. O original do microfilonato é muito caro, e agora a gente tem os genéricos que funcionam, os pacientes que conseguem comprar
estão tomando o genérico, e funciona muito bem. Né? Então, para o governo agora pôr o microfenonato, que a gente está forçando para ver se eles conseguem, pôr para nós, porque o microfenonato é dado no SUS só para transplantado. Né? E tem hora que tem falta. Então, nós estamos Passada não consigo. Doutora, só um minutinho. Calma aí. Esse aqui que foi dado, Só um por minuto. favor. Oi, E doutora. depois eu falo. A senhora falou de 2 biológicos. Eu queria saber de um que já foi apresentado uma vez e a senhora falou. É Goinomab. Golimumab é um dos anti-TNF, que não tem uma indicação para lúpus. Por isso que eu nem falei. Golimumab é o anti-TNF. Todo o grupo dos anti-TNF é usado para várias doenças autoimunes, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e algumas doenças inflamatórias intestinais, né? Mas não é usada para lúpus. Oi, doutora. Oi. Deixa eu te perguntar, minha esposa ela é portadora de lúpus, né? E nós temos vontade de ter filho. Então eu queria saber assim, uma dica de quando que é o momento certo de ter filho, qual medicação ela deve tomar durante e o pós-operatório, para não prejudicar nem ela e nem o neném. Tá. Essa história de também anos atrás, quando eu estudei reumato, já faz muitos anos, falava assim, nossa, paciente com lúpus não devia ter filhos, porque tinha tanto medo que a coisa piorasse, que era melhor o médico falar que era bom não ter filho. Atualmente, a gente fala, pode ter filhos com algumas condições. A doença controlada, de preferência pelo menos 6 meses. Né? Não é assim, acabou de controlar a doença, vou ter filho. Não, é melhor esperar 6 meses no mínimo. Então, não tomando remédio que faça mal. Né? Por exemplo, microfenonato não pode tomar, o metotrexate não pode tomar. Azatioprina a gente tenta tirar antes de engravidar. Né? A corticoide pode tomar, de preferência com dose mais baixa, que eu estou esperando que esteja controlada a doença. A hidroxicloroquina não precisa parar. Ao contrário, a hidroxicloroquina a gente faz questão que mantenha durante a gravidez. Por quê? Porque tem menos chance da doença ativar. Então é melhor para a mãe e melhor para o bebê. Tá? Então tem corticoide e hidroxicloroquina, posso dar na gravidez. Se precisar, só se precisar. A azatioprina também pode ser usado, principalmente depois de passar os primeiros 3 meses. A gente usa com mais segurança. Os outros a gente procura não usar, né? Mas quando precisa, aí vai. E para amamentar a mesma coisa, a hidroxicloroquina pode amamentar, a corticoide também, a não ser que seja em dose muito alta, porque passa um pouco pelo leite. Os outros a gente prefere não dar nesta fase. Então, o paciente com lúpus pode engravidar, desde que não tenha insuficiência renal, né? Porque se o rim já está não funcionando, está dialisando, bom, primeiro a chance de engravidar já fica bem menor. Mas com insuficiência renal, o coração que não funciona bem, o pulmão que não funciona bem, bom, aí é risco materno, né? Por isso que não vai engravidar. Mas se não tem nenhum comprometimento grave e a doença está controlada, deixa-se engravidar. Na gravidez tem que ver se tem anticorpo antifosfolípide, que é aquele que aumenta a chance de trombose, então tem alguns cuidados durante a gravidez, tem que tomar clexane, não é clexane, heparina, pelo nome comercial não, é heparina, pode precisar de aspirina, então cada caso é um caso. Tem paciente que tem um anticorpo chamado anti-RO, que o médico pode pedir para fazer o eco do feto, para ver se não tem bloqueio. São alguns cuidados que a gente pede para algumas pacientes. Mais uma pergunta. Doutora, é mais relacionado com a reumatoide, qual a sua opinião sobre a autoemoterapia associada com moduladores de imunidade? Se isso ajuda ou prejudica, qual a sua opinião? Na verdade, não tem estudos científicos comprovando a eficácia da autoemoterapia. Tanto é que, pelo Conselho Regional de Medicina, médico não pode prescrever. Né? Os efeitos colaterais que podem acontecer, eu vi um caso, que na verdade é por falta de uma manipulação. Acabou tendo um abscesso, né, que fez a injeção do sangue, tira o sangue e faz no músculo, né? Então, um caso grave de abscesso, então, mas não tem comprovação de eficácia, então não se prescreve.